Oi, crianças! Eu sou a catequista Sara e eu que vou trabalhar com vocês o encontro 10. Então, peguem lá o livro de vocês, né? Lá na página 88, onde tá o encontro 10, e o título do encontro 10 é esse: Os homens desejaram ser governados por juízes e reis. Então, hoje a gente vai entender quem que foram esses juízes e esses reis na história do povo de Deus, na história de Israel. Então, como a gente viu no último encontro, o povo de Deus foi libertado lá da opressão que eles estavam sofrendo no Egito, né? Através de Moisés, que aceitou essa missão, né? De colaborar com Deus para a libertação do povo. Aí o povo foi libertado e se pôs a caminho para a terra prometida, a terra que Deus tinha prometido já lá para Abraão, né? Que foi o primeiro patriarca desse povo. Então o povo se pôs a caminho para a terra prometida, e quando ele estava para entrar nessa terra, Moisés já estava muito velhinho, e Deus resolveu instituir Josué como sucessor de Moisés, né, para continuar guiando esse povo. E isso a gente pode ver lá em Deuteronômio, na Bíblia, Deuteronômio 31. Tá escrito assim: Então Javé disse a Moisés: O dia da sua morte está chegando. Chame Josué e apresentem-se na tenda da reunião, para que eu dê a ele as minhas ordens. Moisés e Josué foram à tenda da reunião. Javé apareceu na tenda numa coluna de nuvem que se colocou à entrada da tenda. Javé disse a Moisés: Veja, você vai descansar com os seus antepassados, e este povo se encantará com os deuses da terra estrangeira onde está para entrar. Ele vai me abandonar, rompendo a aliança que fiz com eles. Então Javé ordenou a Josué: Seja forte e corajoso, pois você introduzirá os israelitas na terra que eu lhes prometi. Eu estarei sempre com você. Então, Josué assume o comando desse povo, eles entram lá na terra prometida e começam a viver ali, a criar suas casas, suas plantações, enfim, viver ali em comunidade, né? Observando os mandamentos que Deus tinha dado para eles bem viver, né, em sociedade e perante Deus. Mas daí o que acontece? O Josué, ele também vai ficando velhinho, né? Chega uma hora que ele morre, aí ficam os sucessores dele, mas também chega uma hora que esses sucessores também já morrem. E o povo começa a se esquecer de todo esse passado que ele viveu, de todas essas graças que Deus fez em favor deles, e começa a se misturar com os vizinhos ali da região. E esses vizinhos eram pagãos, eles não acreditavam em Deus, eles cultuavam os deuses diferentes. Um desses deuses aí diferentes era Baal. E Deus se entristeceu com isso, né? Porque Deus fez uma aliança para que o povo fosse fiel a ele. Então Deus se afasta um pouco desse povo, até porque o povo mesmo se afastou de Deus. E muitas desgraças, muitas coisas ruins começam a acontecer com esse povo. Começam a ser saqueados, assaltados, começam a ser oprimidos, escravizados. Só coisa ruim. E aí o que o povo pensa? Poxa, a gente precisa de líderes novos, porque Moisés não tá mais aqui, Josué não tá mais aqui. E aí eles pedem o quê? Os juízes. E aí que surgem os juízes na história do povo de Deus. E quem que são os juízes? Os juízes, vocês podem ver a explicação, tá lá na página 90 do livro de vocês, do lado de um desenho de uma pessoa.
Tá escrito lá: a função dos juízes era assumir com responsabilidade a missão de cooperar para que o povo fosse libertado da opressão e da escravidão. Então, os juízes tinham que cuidar para que o povo fosse libertado dessas coisas ruins que estavam acontecendo com ele, né? Eles também tinham que governar o povo com justiça, de acordo com as leis de Deus. Lembrar ao povo de que precisavam se manter fiéis a Deus, o Deus único e verdadeiro. Então, os juízes também tinham que cuidar para que o povo não se encantasse com esses deuses estrangeiros, esses deuses mentirosos. Por exemplo, Baal era desses deuses aí que o povo estava começando a se encantar por esse Deus e abandonar Javé, né? Então, os juízes também tinham que cuidar para que o povo permanecesse fiel a Deus. Também tinham que rezar pelo povo e afastar as doutrinas que colocavam o povo contra Deus. Então, resumindo, tinham que ser o pastor do povo, né? Estar ali para cuidar do povo, para orientar o povo para os caminhos de Deus, né? Rezar por ele, interceder, enfim. Mas nem todos os juízes cumpriram fielmente essa missão. Alguns foram omissos e desviaram o povo do bom caminho. Samuel foi um dos últimos juízes e ele amava o povo. Na verdade, ele foi o último dos juízes. Mas ele envelheceu e não podia mais governar. Então, ele resolveu indicar os 2 filhos dele para suceder. Mas os filhos dele começaram bem e logo começaram o poder a subir na cabeça, e aí já não foram bons governantes, e começaram a pensar muito no dinheiro e nos bens e tudo mais, e começaram a ser infiel a Deus. Então, com muitos juízes aconteceu isso. Eles começaram fiéis à missão que Deus deu para eles, né, de resolver os problemas do povo ali, né, de orientar, mas logo se afastaram de Deus e se tornaram péssimos governantes, péssimos juízes. E o povo, cansado disso, né, ele começa a olhar para o lado e ver que os povos vizinhos, eles tinham reis. E por que eles não tinham reis? Já que os juízes, o sistema dos juízes, que eram os líderes deles, não estava dando certo, eles vão para Samuel e falam: ó, Samuel, você já tá velhinho, né? Não pode mais ser nosso juiz. A gente quer um rei. E Samuel reza, pede para Deus indicar um rei para comandar o povo dele. E aí que surge o primeiro rei de Israel, que é Saul. Então, Saul foi o primeiro rei do povo de Deus de Israel. Saul iniciou bem o seu reinado, porém, com o tempo, tornou-se ambicioso e orgulhoso, afastando-se de Deus e do povo. Então, olha lá, mais um líder do povo de Deus que começou bem, mas que com o tempo se tornou ambicioso, orgulhoso, se afastou de Deus e do povo. Daí, após a morte de Saul, quem assumiu o lugar foi Davi. Então, Davi foi o segundo rei. Davi foi o maior dos reis de Israel. Ele era piedoso e guerreiro valente, muito respeitado pelo rei Saul e sua família. Então, quando Saul vivia, ele já respeitava Davi. E todo o povo ali também respeitava a família de Davi. Davi, ele era um pastor de ovelhas. Ele era o filho mais novo entre os irmãos dele.
Mas Deus, mesmo sabendo que ele era pequeno, que ele era novo, que ele era apenas um pastor, ele viu que Davi cuidava bem, né, das ovelhas dele e pensou: esse servo, essa pessoa vai ser um bom rei para o meu povo. E aí, depois que o rei Saul morre, Samuel, né, que ainda estava vivo, já estava velhinho, etc. Mas Samuel vai lá e consagra Davi como o próximo rei do povo de Israel. E Davi foi um rei muito bom para o povo por muito tempo. Até que no final, mais uma vez, ele acabou se afastando de Deus, se afastando do projeto de Deus, né? Ele acabou se deixando levar pela ambição, pelo orgulho, pelo dinheiro, né? E até pelo adultério. Enfim, ele acabou, no final da vida dele, se afastando do projeto de Deus, né? E aí, Davi morre e surge mais um rei para Israel, que é um dos filhos de Davi, que é o rei Salomão. Esse talvez vocês já tenham ouvido falar. Ele é um rei, né, que também assumiu o reinado muito jovem, e ele tinha medo, né, ele ficou com medo, porque ele pensou: como que eu vou governar esse povo tão numeroso? E aí, num sonho, Deus pede para ele fazer qualquer pedido que ele vai atender. E Salomão pede sabedoria. Sabedoria para governar o povo de acordo com a vontade de Deus. E Deus dá. Então Salomão se tornou um homem muito sábio, e ele até escreveu 2 livros da Bíblia por inspiração de Deus, né? Provérbios e, se eu não me engano, Eclesiastes. Lá em Provérbios a gente pode aprender muita coisa legal para a vida, né? Mas igual os outros 2, ele também começa muito bem, mas não conseguiu realizar com fidelidade o projeto de Deus, né? O projeto que Deus desejava para o povo dele. E o povo sofria com isso, né? Olha como está escrito lá no livrinho de vocês. A ambição e a luta pelo poder aconteceu com muitos reis de Israel. E o povo sofria com os pecados dos seus dirigentes. E por falta de pastores, perdeu o que Deus lhes tinha dado: a terra e os reis para governá-los. Então, no final das contas, né, o povo acabou sofrendo na mão desses governantes e acabou perdendo até a terra que Deus tinha dado para eles, né? Então, o que a gente pode concluir? O que a gente entende, né? Que os juízes e os reis, eles sempre começavam bem, mas a ambição, a luta pelo poder, pelo dinheiro, o adultério, né? O desamor ao próximo, ao povo e ao próprio Deus, né? A falta de fidelidade a Deus faziam eles se desviar do projeto de Deus e sofrer, porque consequentemente aconteciam muitas coisas ruins com o povo quando eles pecavam, se afastavam de Deus, dos mandamentos que Deus tinha dado para eles. E aí, que no meio desse povo, dessa situação que eles estavam vivendo, começam a surgir os profetas que Deus envia para dizer para o povo que vai vir alguém que vai salvar o povo. Já que os juízes, os reis, não conseguiram manter o povo fiel à aliança de fidelidade a Deus, né? Do bem, já que isso foi insuficiente, Deus ia mandar um Salvador, e os profetas começam a anunciar a vinda de Jesus, que vai vir para resgatar esse povo de Deus
E não só o povo de Deus, mas todo mundo, né? Porque depois Jesus fala que é para a igreja, né, para os apóstolos irem e anunciarem o evangelho para o mundo inteiro, não só para o povo escolhido de Deus. Enfim, mas o que a gente aprende? Que a vida dos juízes, elas nos alertam para não se afastar de Deus, para ser fiel a Deus, porque quando a gente se afasta, primeiro, Deus não fica contente, a gente está quebrando a aliança que ele fez com a gente, e muitas coisas ruins acontecem na nossa vida. E também para que, assim como os juízes e os reis, que a gente consiga assumir uma missão, né, na nossa sociedade, de espalhar a fraternidade, espalhar o amor, mas sem interesse próprio, sem colocar os nossos interesses na frente desse bem comum, né? Porque foi isso que, infelizmente, os juízes e os reis fizeram. Começaram a pensar muito nos interesses deles, né? No dinheiro, no poder, nas terras, etc. E pouco no povo, pouco em Deus. Então, a missão que a gente assumir sempre tem que ser pensando na fraternidade, no bem de Deus, no bem da sociedade, dos nossos irmãos, né? De nós também, mas sem colocar os nossos interesses em primeiro lugar. Tá bom, gente? Então, isso foi o que a gente aprendeu no Encontro 10. E lá, na página 93, tem umas atividades de fixação que vocês podem estar fazendo com a ajuda dos pais de vocês, né? E também, se precisar, podem estar perguntando para os catequistas. Tá bom? Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.